Olá, meus alunos lindos! Tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de hoje despertará a sua imaginação. Unidade 6 do livro de Ciências, Fábrica de Brinquedos. Vamos brincar de faz de conta? A imaginação aponta onde está a diversão. Vamos lá? Os brinquedos aparecem nas imagens. Você acha que eles foram comprados em uma loja? Você já parou para pensar o que utilizaria para construir o seu próprio brinquedo? Você sabia que os objetos e materiais que não apresentam mais utilidades no nosso dia a dia podem ser reciclados ou reutilizados para produzir novos objetos? O vidro, o plástico, o papel e os metais, esses materiais são considerados recicláveis. Por isso, os objetos feitos com eles também podem ser reutilizados. Veja, brinquedos feitos com objetos reutilizados. Agora, veja a seguir como podemos construir brinquedos reutilizando objetos que não apresentam mais utilidades e explorando as características dos materiais com os quais foram feitos. Agora vamos ver o uso dos materiais de acordo com suas características, como o papel, que é um material flexível. Lembram que já estudamos o que é um material flexível? Então, podemos fazer dobraduras e usá-las como brinquedos. Para isso, podemos reutilizar jornais, revistas e folhas de caderno que foram descartadas. Observe, o papelão é um tipo de papel mais grosso, por isso mais resistente, mas também flexível. Geralmente é utilizado na fabricação de caixas, que quando não apresentam mais utilidade, também podem ser usadas para construir brinquedos. Observe. A madeira é um material resistente, utilizado para fazer brinquedos que não se quebram com facilidade. Observe. Palitos de sorvete, por exemplo, são objetos feitos de madeira que, quando não apresentam mais utilidade, podem ser usados para construir brinquedos. Observe. Como já estudamos, os materiais transparentes, como o vidro e alguns plásticos, nos permitem enxergar o que há dentro deles. Observe, brinquedos feitos de plásticos transparente. Garrafas PET, por exemplo, são objetos feitos de plástico transparente. Elas podem ser reutilizadas para construir diversos objetos, inclusive brinquedos. Observe. Importante, alguns cuidados que devemos ter na prevenção de acidentes relacionados ao uso de objetos e materiais. Alguns objetos e materiais podem se tornar perigosos caso não sejam manuseados de maneira adequada. Veja, chamamos de objetos cortantes aqueles que podem nos causar cortes, como a tesoura. Por isso, lembre-se de usar esse objeto com cuidado para evitar acidentes. Dê preferência ao uso de tesouras sem pontas e nunca utilize objetos cortantes sem a supervisão de um adulto. Outro material que pode causar cortes e ferimentos graves é o vidro. Como ele não é resistente, os objetos feitos de vidro se quebram facilmente, formando pedaços que, ao entrar em contato com o nosso corpo, podem causar cortes profundos. Quando um objeto de vidro se quebra, é importante pedir a ajuda de um adulto para que ele seja recolhido e destinado à reciclagem. Há também objetos feitos com materiais tóxicos, como algumas tintas e determinados tipos de plásticos, que, ao entrar em contato com o nosso corpo, podem nos fazer mal. Para evitar acidentes, é importante não colocar brinquedos ou outros objetos na boca. Os objetos também podem ser feitos de materiais inflamáveis, ou seja,
que pegam fogo facilmente. O papel e a madeira, por exemplo, são materiais que se queimam com facilidade, por isso não devem ficar próximos ao fogo. Curiosidade: você sabia? O símbolo apresentado na imagem é usado para identificar materiais inflamáveis e, assim, alertar as pessoas sobre os perigos de expor esse tipo de material ao fogo. Em postos de gasolina, por exemplo, é comum encontrar esse símbolo, pois assim como o papel e a madeira, a gasolina, o álcool, o querosene e outros combustíveis também são altamente inflamáveis. Desse modo, tome cuidado ao ver esse símbolo em algum objeto, pois se ele entrar em contato com o fogo, pode provocar um incêndio. Você conhece os balões que as pessoas soltam, geralmente em época de festa junina? Apesar de parecerem divertidos, esses balões causam muitos problemas. Quando estão no ar, podem atrapalhar as aeronaves, causando acidentes, e ao caírem em locais onde há materiais inflamáveis, provocam incêndios. Por isso, os balões são proibidos por lei, ou seja, não podem ser fabricados, vendidos, transportados e nem soltos. Importante! Você sabia? Existe um instituto chamado Inmetro, que é responsável por dizer se um brinquedo é seguro ou não. Os brinquedos aprovados por esse órgão, ou seja, que são seguros, recebem um selo de certificação, como mostrado na imagem. Muitas vezes, nas embalagens dos brinquedos, também é indicada a idade de quem pode utilizá-los. Portanto, ao escolher um brinquedo, verifique se ele possui esse selo e se é adequado para a sua idade. Assim você saberá se o brinquedo é seguro. Olhem só, confira no quadro a seguir algumas dicas de segurança recomendadas pelo Inmetro aos fabricantes de brinquedos. Cuidados necessários para a fabricação de brinquedos. Não devem ter pontas ou extremidades cortantes. Não podem ter partes ou peças pequenas que possam ser engolidas acidentalmente. Não podem ser fabricados ou pintados com material tóxico. Para saber se um brinquedo é seguro, o Inmetro aplica alguns testes, que são chamados de ensaios. A seguir estão descritos os principais ensaios. Impacto ou queda. Testa se, ao cair ou sofrer um impacto, o brinquedo se quebra, dando origem a partes pequenas, cortantes, pontas agudas ou algum mecanismo interno que possa ferir a criança. Mordida. Avalia se, ao ser mordido por uma criança, o brinquedo gera partes pequenas, cortantes ou pontas perigosas. Tração. Verifica se o brinquedo gera pontas perigosas e se a criança pode cair sobre elas quando o brinquedo é tracionado, ou seja, puxado, arrastado ou movimentado. Químico. Analisa a presença de elementos que podem ser prejudiciais à saúde do corpo. Inflamabilidade. Verifica se o brinquedo pega fogo facilmente e se o fogo pode se espalhar caso ela passe perto das chamas com o brinquedo. Ruído. Verifica se o nível de ruído do brinquedo, ou seja, o barulho que ele faz, está dentro dos limites estabelecidos por lei. O que eu aprendi? Com a nossa imaginação e criatividade, podemos criar brinquedos reutilizando objetos e materiais. Precisamos conhecer as características dos materiais para construir brinquedos. Ser cuidadoso é uma atitude importante para prevenir acidentes com objetos cortantes e materiais tóxicos e inflamáveis. Finalizamos o conteúdo. Deixo aqui um desafio. O que você utilizaria para montar o seu próprio brinquedo?
Use a sua imaginação. Monte um brinquedo bem legal. Tire foto e envie para a professora. Irei amar em ver a sua criatividade. Beijinhos, tchau!